já está ao vivo comigo aqui no telão para atualizar a situação direto da Defesa Civil Estadual. Afinal de contas, estamos todos em alerta em Santa Catarina por conta do ciclone extratropical. Oi, Alexandre. Pois é, Polito, boa tarde a todos, né? Vamos fazer aqui um panorama geral do nosso estado de Santa Catarina. Por enquanto, a Defesa Civil Estadual divulga que 32 municípios foram os atingidos, agora principalmente aqui no litoral de Santa Catarina. O monitoramento acontece já desde ontem, né? Nós vamos conversar aqui com o nosso diretor aqui da Defesa Civil Estadual, Davi. Gostaria que você falasse para a gente quais são os piores locais até agora, onde realmente o monitoramento é mais intenso, talvez. Boa tarde. É importante destacar que nós estivemos fazendo esse monitoramento, a Defesa Civil, através do seu sistema de monitoramento, já vem desde a semana passada, identificando esse ciclone, onde a gente repassa essas informações aos municípios, eles têm recebido para que a gente possa atuar da melhor forma. Esse é um trabalho muito dedicado da Defesa Civil, do Governo do Estado, levando a informação para o município para ele se preparar da melhor forma. A chuva veio, ela veio de maneira volumosa, adentrando ao Estado, pegando o Estado como um todo, e agora esse ciclone estático mais no litoral de Santa Catarina, atingindo principalmente o litoral sul e o litoral norte. Então, durante o dia de hoje, nós vamos ter chuva volumosa, ela permanece, e nós vamos ter acrescentado nesse movimento ventos fortes, que acaba trazendo grandes prejuízos. Nós temos 32 municípios que já reportaram situações junto à Defesa Civil, que têm atuado de maneira interligada com todos os municípios, as nossas coordenadorias regionais atuando juntamente com todas as coordenadorias municipais, junto aos prefeitos, aos municípios, para que a gente pode, de maneira organizada, acabar atendendo todas essas demandas, que são demandas recorrentes, que vêm de desmoronamento, de deslizamento, que acaba ocorrendo nesse período, já que o solo já está bem encharcado e que continua a incidência de chuva. Então, a gente tem atuado para que a gente possa minimizar esses impactos. Agora, logo cedo, nós já tivemos uma reunião com a Celesc, que também há um número significativo de residências sem energia elétrica. Esse número já vem caindo, já vem diminuindo. Nós estávamos algo em torno de 150 mil residências sem energia elétrica, esse número já caiu, já vai atuando para que a gente possa, o quanto antes, restabelecer a normalidade. Agora, como durante o dia, né, a gente tem ainda essa previsão de mais chuva, qual é a recomendação da Defesa Civil para que as pessoas não sofram, né, as consequências desse problema? Perfeito. A gente sabe que todo mundo precisa ter a mobilidade, tem seu trabalho, tem as escolas, mas é importante tomar todo o cuidado, toda a cautela, né? A gente sabe que toda pessoa que precisar se locomover nas vias, tomar cuidado, porque com o vento tem a queda de placas, a fiação elétrica muitas vezes é rompida porque uma árvore caiu. Então são situações que acabam acontecendo e a gente não tem como, de maneira imediata, estar lá atuando. Então a gente precisa do auxílio, do apoio da comunidade nesse sentido, para que ele tome toda a cautela, principalmente nos lugares interioranos ou onde que há encosta, que há morros, a gente sabe que há a possibilidade de deslizamento, então que toda a comunidade sempre busque informação nos canais oficiais da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, do Governo do Estado, onde que a gente, de maneira didática, a gente passa todas as informações de todas as regiões, de todos os municípios, para que a gente possa, em tempo real, estar dialogando com a comunidade e a Defesa Civil, todos os órgãos envolvidos, Celesc, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, o nosso GRAC, que é o nosso Grupo de Ações Coordenadas Municipais, atuando em todas essas situações para que a gente possa resolver as problemáticas que vêm surgindo. A gente recebeu agora a informação aqui também, Polito, que o governador do estado está se dirigindo nesse momento aqui para a Defesa Civil, né? Alguma orientação vocês devem passar também para o governador, ou o governador deve reportar algo? Perfeito. A gente tem esse contato permanente, o governador desde o primeiro minuto tem atuado juntamente com a Defesa Civil, tem startado situações, a gente tem feito esses trabalhos atuando de maneira organizada e o governador vem hoje aqui na Defesa Civil novamente, como tem feito isso de maneira intensa em todos os eventos climáticos que acontecem em Santa Catarina, sempre tratando de maneira muito próxima, de maneira muito atenta, para que a gente possa atualizá-lo de todos esses desdobramentos, das situações vindas dos municípios, para que a gente possa dar sempre essa pronta resposta. E esse monitoramento continua, então, ao longo de todo o dia? Perfeito. É importante destacar isso. A gente sempre tem esse monitoramento. Ele acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, os 365 dias do ano. Então, isso nos traz essa agilidade de poder dizer para os municípios, olha, o município vai ser atingido de maneira volumosa, com chuvas, vai vir vento, e cada um pode, dentro da sua regionalidade, do seu município, ir atuando da melhor forma. Certo. Diretor da Defesa Civil Estadual, Davi Bussarello, muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho. A gente volta a qualquer momento com outras informações. Polito. Obrigado, Alexandre Mendonça, com informações ao vivo direto
da Defesa Civil. Pela manhã, nossa equipe acompanhou a situação no sul da ilha também, né? Ruas alagadas, complicação no trânsito. Vamos dar uma olhadinha como é que foi na região sul da ilha de Santa Catarina. A SC 405, no Rio Tavares, ligação para o sul da ilha, amanheceu alagada. Este motorista arriscou passar e não deu certo. O motociclista parou para ajudar e empurrar o carro e tirar da pista. Trânsito lento também na região do Campeche, no sentido centro da cidade. Ainda no Campeche, esta placa de publicidade foi derrubada com a força do vento. Alagamentos pontuais causaram transtornos a moradores. A chuva durante a madrugada piorou bastante a situação aqui nessa servidão no bairro Campeche. Tanto que a água está praticamente no meu joelho aqui. Várias casas aqui na servidão acabaram alagadas. Os moradores reclamam que falta drenagem aqui na rua. E toda vez que chove, é essa mesma situação. A gente já tem uma série de ruas que foram já atendidas ontem pela infraestrutura, pelo hidrojateamento, e hoje retornaram a encher. Então hoje a gente retorna a essas ruas, né, lá com o pessoal da infraestrutura, quando nós estamos em torno, em torno de 10 a 12 hidrojatos, né, trabalhando intensamente desde ontem, na verdade desde segunda-feira, né, e hoje, infelizmente, com a continuidade de chuva, essas ruas devem novamente retornar essa água. E aí a prefeitura vai retornar novamente, né, mas efetivamente nós vamos ter uma eliminação dessas ruas alagadas realmente no período da quinta-feira. É a terceira vez que a casa do Jean, na rua Ângelo Piscine, no Rio Tavares, fica desse jeito. Móveis e eletrodomésticos boiaram em meio à água que subiu rápido na madrugada. Aqui começou a subir água quando? 2 dias atrás. E aí com a chuva agora dessa noite? Piorou, olha lá, meio metro. Subiu meio metro. No Morro das Pedras, a Defesa Civil monitora as condições do mar e da ressaca. Durante a madrugada e o começo da manhã, não houve registro de famílias desalojadas ou desabrigadas na capital. A situação é de alerta por causa da previsão das fortes rajadas de vento. O registro que tem nas plataformas do CIRAM, principalmente, né, registraram até 68 km por hora. Os ventos de quadrante sul, né, que é o que está colocando agora, 50, 60, normalmente eles ocorrem, né? O caso é que o registro da plataforma, normalmente, a plataforma não está posicionada no local onde pega mais vento. Então a gente sempre joga um coeficientezinho um pouquinho a mais, que a gente estima aí que já deve ter tido rajada em torno de 70, 75 km por hora. Você consegue acompanhar também uma cobertura completa no portal mais acessado de Santa Catarina, que é o ND+. Lá, centralizadas estão uma série de informações, inclusive de outras regiões catarinenses que também estão sendo duramente atingidas pelo volume de chuva e pelo vento muito intenso causado pelo ciclone extratropical que está pertinho da gente aqui na costa. Vamos falar com o Sagaz, que está também lá no sul da ilha, para que ele possa atualizar essas informações que foram constatadas ainda, logo mais, pelo Paulo Miller. Oi, Sagaz, como é que está a situação por aí? Vejo que a onda já chegou bem mais perto das casas. Verdade, Polito. Por isso a nossa equipe veio para cá, porque o Morro das Pedras é a primeira praia aqui do sul da ilha que recebe esse forte impacto da ressaca. O Marcão vai mostrar para a gente, olha só, a ondulação já bastante forte por aqui, mar muito agitado aqui no sul da ilha e a água já começa a chegar bem próxima daquelas estruturas que foram montadas para impedir que a água atinja essas casas, né? Aqui no Morro das Pedras, no sul da ilha. A gente tem esse pico de maré previsto para as 3 horas da tarde, mas o impacto já começa a ser sentido aqui no sul da ilha. A movimentação marítima muito grande por aqui, essa ressaca já atingindo praias aqui de Florianópolis nesse momento perto do meio-dia. Polito, agora a gente já atualiza uma última informação da Defesa Civil aqui de Florianópolis, porque já há informação de desalojados aqui na cidade, inclusive a gente tem fotos para compartilhar com você que está ligadinho aqui no Balanço Geral. É essa casa que aparece aí nessa foto, uma moradia que fica no bairro Costeira do Pirajubaé. A terra cedeu, atingiu essa casa. Dentro desse imóvel tinham 3 crianças e 2 adultos. Todos conseguiram sair com segurança, estão desalojados, em casa de parentes, foram tirados com segurança. Então a informação que chega agora pela Prefeitura de Florianópolis é que temos 5 desalojados aqui na cidade por conta dessa chuva que atinge aqui a região da capital e todo o litoral catarinense nas últimas horas. A gente permanece a postos aqui no sul da ilha, daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo aqui no BG. Polito.
Obrigado, Oswaldo Sagaz, com informações ao vivo direto do Morro das Pedras, sem dúvida um dos pontos que gera maior atenção, né? Diante de tudo aquilo que nós já enfrentamos até aqui. O índice, né, os percentuais de previsibilidade que foram dados nos últimos 3 dias foram fundamentais em ações preventivas. Vamos conversar com o subcomandante do Corpo de Bombeiros, que também está em alerta, né? Coronel Wilton de Souza Zeferino está com a gente, gentilmente, para atualizar informações, porque as equipes de segurança, de uma forma geral, né, Coronel, estão em ação intensa nesta quarta-feira. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Polito, a todos que nos assistem. Sim, as últimas 24 horas realmente têm mostrado que a previsão da Defesa Civil com relação a essa condição climática que abateu o estado se confirmou. A formação desse ciclone no litoral catarinense tem nos demandado preocupação nas últimas 24 horas em especial, onde nós estamos com todas as nossas equipes de força-tarefa na faixa litorânea catarinense, algumas em estado de prontidão, outras em estado de sobreaviso e outras em operação. Isso desde as últimas 24 horas, isso tem acontecido, o que resultou em um fluxo de atendimento que se confirmou em razão dessas chuvas, desse ciclone. Nas últimas 24 horas, praticamente, segundo relatórios atualizados agora às 11 horas, nós temos 28 municípios afetados, onde nós tivemos efetivamente atendimento. Temos 93 ocorrências geradas, com vítimas atendidas. Dentre elas, nós temos situação de alagamento, situação de deslizamento de solo, situação de queda de árvore, situação de placas de queda em razão dos ventos, o que acabou mobilizando as nossas equipes, onde nós temos foram empregados 27 viaturas e embarcações, e também temos como registro 5 desalojados e 4 vítimas nesse relatório que foi gerado agora do nosso sistema às 11 horas da manhã. Então, a preocupação nossa continua, nossas equipes estão e continuarão nessa condição de sobreaviso, para pronto emprego, se necessário, em razão dessa condição que passa ou que está afetando o estado de Santa Catarina nesse momento. Coronel, claro que agora a gente consegue muitas informações detalhadas e valiosas com o senhor, mas gostaria de buscar também nessa entrevista orientações. Por exemplo, em relação a risco de energização, choque elétrico, áreas alagadas, vimos postes sendo derrubados, áreas eletrificadas em contato com água. As orientações do Corpo de Bombeiros. Vamos lá. Prioritariamente, então, áreas alagadas, onde nós temos queda de fiação, rede energizada passando, sempre considerem aquela rede eletrificada. Não há como você saber, ao se deslocar em uma área dessa alagada, se aquela rede está desligada ou não. Então, a prioridade é sempre considerá-la acionada e solicitar tanto ao Corpo de Bombeiros quanto à Celesc a presença no local para que a gente possa fazer o devido atendimento. A gente está verificando aí imagens dessa placa do Forte Atacadista que acabou caindo. Então, outra preocupação que nós temos, foi importante informar a nossa população, não fique próximo de grandes placas, grandes estruturas metálicas em que tem um volume que pode ser impactado em razão dos ventos, porque isso, como aconteceu esse acidente, né, ele pode acontecer em outros locais, o vento persiste no estado até amanhã ainda, então essa preocupação nossa existe. E com relação à movimentação de massa, em razão da chuva, também, dados básicos, se você observar inclinação de árvores, inclinação de postes, muros que estão pendendo para determinada posição, a orientação é acione o Corpo de Bombeiros, saia da sua residência e procure um abrigamento em um local em que você não tem essa condição de risco. São cuidados básicos que nós temos que passar à nossa população, mas são cuidados que salvam vidas. Então, quanto mais a gente difundir essa informação, melhor, e principalmente a população tem que entender que essa condição é uma condição extrema e não há como, efetivamente, a gente estar presente em todos os locais simultaneamente. Então, a prevenção e o cuidado básico com relação a essas informações ligadas à energia elétrica em áreas alagadas, movimentação de massa e queda de placas em razão dos ventos, ela é importantíssima para que a gente possa proteger a população catarinense. Obrigado pelas informações, Coronel Zeferino, subcomandante do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Bom trabalho para vocês, Coronel. Torcemos aqui sempre pelo melhor. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado, bom dia a todos. Seguimos trabalhando pelos catarinenses. Obrigado. Vamos para a Central do Tempo. Camila Levien já está com a gente para trazer novas informações.
muita coisa detalhada para a gente compreender o cenário que nós estamos enfrentando hoje, teoricamente o dia mais crítico em relação à proximidade do ciclone. Camila, bom dia. Bom dia, Polito, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A parte boa é que ele é rápido e rasteiro, então a gente tem um dia de muita tensão aqui em Santa Catarina, depois o horizonte já é mais calmo. E eu venho para detalhar meu trabalho como técnica em meteorologia e justamente trazer um pouco mais desses dados e tentar deixar eles um pouquinho mais simples. Quem sabe a gente sai dessa ganhando também um pouco mais de conhecimento sobre a meteorologia. No nosso estado, nós já temos uma série de cidades que tiveram grandes acumulados de chuva. Eles chegam aí muito próximo do que seria a projeção mensal de cada uma das regiões. Por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, a gente geralmente projeta algo em torno de 200 a 210 milímetros, isso para um mês todo nesse período de agosto. E eu trouxe aqui para vocês os 5 pontos do estado com os maiores acumulados de chuva das últimas 48 horas, 2 dias mais ou menos, isso segundo o levantamento da Defesa Civil. Eu selecionei o período de 2 dias porque fica mais claro o quanto já caiu de chuva, chega mais perto desse volume que eu estava falando aí que a gente espera para o mês todo. Temos Floripa liderando o ranking das 5 cidades com mais chuva em Santa Catarina, 217 milímetros. O Sul também figura aqui, Nova Veneza com 210 milímetros. O Norte catarinense tem Schroeder aqui com 203 milímetros, ali Morro da Fumaça e também Tubarão. É muita água que já caiu e ela vai continuar caindo. Só que quando a gente fala o quanto já choveu, primeiro que milímetros já é difícil de entender. Ainda mais porque diversos pontos do estado têm valores muito diferentes. Então, vale dar mais uma explicada para vocês o que está acontecendo. A gente tem diversos pontos de monitoramento em Florianópolis. Você que está nos acompanhando já deve ter ouvido uma série de números, cada um um valor diferente. E isso acontece porque muda muitas vezes de local para local e de bairro para bairro. Quer ver só? Eu trouxe aqui os pontos da Grande Florianópolis que estão sendo monitorados pela Epagre-Cirã, que é o nosso Instituto Estadual aqui de Meteorologia. Só em Florianópolis, a gente tem 5 pontos da ilha de Santa Catarina que possui monitoramento e a gente fica ali calculando quanto que já choveu. Vejam que no centro, 112 milímetros. Indo em direção a Cacupé, o norte da ilha, e o sul da ilha também já chega a 150 milímetros, isso só nas últimas 24 horas. Dá para observar tamanha a oscilação que a gente tem, isso só dentro da ilha de Santa Catarina. São José vem logo atrás com 118 milímetros e adentrando a região continental, então, temos ali em Antônio Carlos o ponto que mais choveu, seguido por São José, com 79 milímetros de chuva. Tudo isso aqui trocando em miúdos é praticamente metade da chuva que a gente espera para o mês todo em um dia só. E claro, com muita variação de acordo com o ponto em que você se encontra aqui da Grande Florianópolis. Esses acumulados vão continuar aumentando nas próximas horas e já que essa chuva vai continuar caindo em Santa Catarina ao longo da nossa tarde e só à noite as coisas melhoram, eu reforço aqui alguns alertas. Floripa está entre os pontos de maior tensão hoje. Essa área aqui em vermelho é o ponto considerado crítico pela Defesa Civil até o fim do dia. A expectativa da Defesa Civil é que possa chover, então, até a noite de hoje, cerca de 250 milímetros. Lembrando, cerca de 210 é o que a gente espera para um mês, 30 dias. Então, até o fim do dia, a gente pode superar a chuva do mês todo. Muita água vindo por aí. Já quando o assunto é vento, a Grande Florianópolis já teve fortes rajadas, mas não foi tão intenso quanto na capital. A gente teve até a explicação da Defesa Civil sobre isso. Os registros, os pontos onde o vento é mais forte não costumam ter estações meteorológicas. Então, aonde a gente tem esse monitoramento, que fica ali na região central de Floripa, 62 km por hora. Mas nós temos no panorama estadual uma outra cidade aqui da Grande Florianópolis que figura como um dos pontos de rajadas de vento mais intensas. É o caso de Rancho Queimado, que chegou a ter o registro de 92 km por hora nas rajadas de vento. Claro, Urupema e Bom Jardim da Serra, como tem ali uma questão de morros, né, pontos muito elevados, com uma altitude maior, costumam ter esses ventos mais fortes. Claro que ainda é preciso um pouco de paciência com o vento. Na tarde de hoje, a gente vai continuar com alerta para essas rajadas muito intensas, principalmente para quem mora nas praias. Todos os pontos que ficam mais próximos
do litoral são os locais em que o alerta da Defesa Civil segue valendo com mais intensidade. Vamos ver então, também está em vermelho na tela para vocês. Toda essa área aqui em vermelhão são os pontos de maior preocupação. Não se descarta no litoral essas rajadas chegando a 100 km por hora, por isso muitos cuidados nas próximas horas, principalmente na tarde de hoje. E tudo isso está acontecendo por quê, Camila? Falei de diversos alertas, já fizemos um grande balanço de tudo. É a formação de um ciclone. Ontem, inclusive, eu expliquei para vocês que ele tinha uma posição muito incomum. Ele se formou muito mais ao norte do que normalmente acontece aqui na costa catarinense. Por isso, quando a gente olha as imagens de satélite, está claro que a bagunça está formada aqui. Temos nuvens muito carregadas e a gente consegue ver esse núcleo se afastando, ele que estava em vermelho nas primeiras horas da manhã, aqui muito próximo da costa, ele está fazendo esse movimento, mas tem quase que como um braço, é um semicírculo que avança para Santa Catarina, justamente porque ciclone a gente sempre pensa naquele olho do furacão. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui no meio do oceano. Acaba jogando toda essa umidade, todas essas nuvens carregadas do ciclone extratropical para cima de Santa Catarina. Nas próximas horas ele vai indo embora e amanhã eu já tenho boas notícias para trazer aqui para o nosso estado. Tem o friozinho voltando e o céu limpando. Obrigado, Camila. A gente fala daqui a pouquinho e eu volto trazendo mais detalhes. Obrigadão. E ó, norte da ilha, como é que está a situação? Vimos o sul da ilha com alguns alagamentos, pontos de interrupção de trânsito ou dificuldade para transitar. No norte da ilha, a situação semelhante em alguns pontos específicos, como esse que a Kelly Borges vai mostrar para a gente agora ao vivo. Onde é que você está exatamente, Kelly? Oi, Polito. Eu estou na Manuel Antônio Nunes, aqui em Rio Vermelho, justamente para mostrar essa situação. É só uma das ruas que está com grande dificuldade aí apresentada para que os pedestres, os ciclistas, motociclistas e os motoristas de carros passem por aqui. A gente até acompanha nesse minuto ali, ó, um pedestre que saiu de casa, já está com os chinelos nas mãos, porque é a única forma de fazer a travessia. Não há como realmente sair de casa sem passar por esse transtorno. Toda essa movimentação que vocês veem aqui agora, inclusive, foi por carros, viu, que passam por aqui, começa até a formar a onda, justamente por causa do volume de água que está acumulada aqui sobre o asfalto. O trecho mais preocupante é logo no início dessa rua, mais para frente a gente já não consegue perceber que há tanto. Ali, inclusive, tem uma lombada, isso talvez até faça com que a água não transporte tanto, né, transpasse e vá para lá, por causa que o nível ainda não é o suficiente para isso acontecer. Mas a preocupação dos moradores é justamente que, se continuar chovendo dessa forma, esse acúmulo de água ele possa ser cada vez maior e aí sim prejudicar ainda mais todo mundo que está por aqui. Muitos, inclusive, né, comércios, por exemplo, como esse daqui, viu, Polito? Provavelmente ao longo dos anos a gente conversou com vários moradores, são situações que se repetem e não tem providências, então eles acabam fazendo algumas ações para tentar impedir que essa água, por exemplo, invada esses comércios, esses imóveis. É o caso desse daqui, que acabou colocando essa calçada mais inclinada justamente para essa água não subir, porque olha só, ainda assim a gente consegue perceber, né? O volume da água hoje da chuva já está aqui, ó, praticamente chegando no nível também do meio-fio. Quando a gente caminha por aqui, Polito, essa é só uma das ruas que eu comentei agora há pouco que está com essa dificuldade. Mas quando a gente vem na avenida principal, por exemplo, a gente também vê todo esse acúmulo se formando ao longo da via. A rua, né, os canteiros, eles são mais caidinhos, então essa água acaba ficando aqui parada no meio, mais no canteiro, nas laterais da rua. Agora, chegando aqui nessa outra, que é a Servidão, caminho do Arvoredo, a gente também encontra toda essa dificuldade de água acumulada. No início da manhã nós passamos por aqui, não era tanto volume como está agora. A gente conseguia caminhar com um pouco mais de tranquilidade. A mesma situação, essa água se acumula mais na lateral, mas ainda assim é um transtorno. O motorista, quando chega por aqui, ele já diminui a velocidade, ele vai passando com tranquilidade, até também para não atrapalhar, de repente, algum pedestre ou ciclista que está passando por aqui. Me chamou a atenção, Polito, tem um guarda-chuva caído ali, ó. Isso porque o meu, por exemplo, aconteceu a mesma coisa, viu? O vento, mais cedo, aqui estava intenso. Então não tinha como. Olha lá, pode mostrar para mim a situação acontecendo ao vivo nesse minuto ali, ó. O pedestre aqui tentando
ficar com a sombrinha dele e ele não está conseguindo justamente por causa dessa intensidade do vento. Faz frio nesse momento, inclusive aqui, é bastante gelado, Polito, por causa desse vento também. E é claro, né, essa chuva que ela tem diminuído ao longo da manhã, mas agora há pouco ela já estava um pouco mais forte, agora ela já diminuiu. E esse ato contínuo aí é que tem feito com que os motoristas que passem por aqui fiquem preocupados, porque eles comentaram que as ruas que estão alagadas aqui, elas vão deixando a situação cada vez mais complicada para eles passarem. Conversei com um, inclusive, que já tinha conseguido avistar dois mais para frente que já tinham parado. Eles estavam completamente alagados por dentro, não tinham condições de continuar o seu fluxo. E pedestres, o que é muito comum por aqui, já estão acostumados com essa situação também, é que todos eles saem de casa de bermuda, de chinelo, e aí eles chegam até um ponto onde tem uma marquise que está mais tranquilo, que já dá para conseguir andar tranquilamente, né, sem poder atravessar por águas como essa daqui, e eles fazem a troca de roupa para poder chegar nos seus destinos, no trabalho, na escola e assim por diante. Fala aqui comigo, companheiro. Não tem outra maneira, né? Tem que tirar o chinelo e tem que tentar passar. Tem que tirar o chinelo, isso aqui é uma vergonha. Vem 3, 4 caminhões aí, faz a drenagem, não adianta, sempre começa a ficar isso aí. Com 3 vereadores no bairro e ninguém faz nada. Hoje de manhã, inclusive, eles vieram aqui, né? E já subiu a água de novo. Já subiu. Toda a vida isso aí. É que a água da estrada lá aqui é mais baixa, lá é mais alto. Corre tudo para cá. Obrigada, viu? Boa travessia. Polito, volto com você aí no estúdio. Kelly Borges atualizando informações da região norte da ilha. Deixa eu dar um pulo aqui na redação integrada. O Paulo Miller está chamando porque vai atualizar informações. São as situações mais diversas possíveis, né? No nosso estado de Santa Catarina, em Paulo. E uma dessas questões envolve a falta de energia elétrica, né? Verdade, viu, Polito? Tanto que são 3 regiões mais afetadas aí com falta de energia elétrica desde o começo da manhã, já de madrugada, né? De madrugada para cá, quando os ventos começaram a ficar mais fortes, né? Então, Grande Florianópolis, região de Itajaí e Joinville, as mais afetadas. 170 mil unidades consumidoras, pelo menos, tiveram fornecimento de energia interrompido por conta dos fortes ventos. A gente vai colocar aí na tela, ó, tem um mapa aí da Celesc, que mostra em tempo real justamente o que está acontecendo na energia elétrica. A gente vai abrir Florianópolis, né, com 14 mil, praticamente, unidades consumidoras sem energia elétrica, né? Itajaí, a região ainda com maior falta de energia elétrica, ali a gente atualizou agora Florianópolis, né? 12.245 unidades consumidoras. Vamos ver se a gente consegue abrir ali Florianópolis para detalhar os bairros que estão com mais problemas aqui na cidade. Se a gente clicar, acho que em cima da cidade, a gente consegue abrir ali o detalhamento para ver quais as regiões que estão mais problemáticas aqui. Então a gente tem, percebe ali que na Lagoa da Conceição, né, tem mais de 2.000 unidades consumidoras sem energia elétrica, Ponta das Canas ali com mais de 1.300, Praia Brava também com mais de 1.400, Vargem Grande também quase 2.000 unidades consumidoras sem energia elétrica, vários bairros ainda com problemas de energia elétrica, Coqueiros, né, que hoje pela manhã teve uma queda de placa de publicidade, a fiação acabou rompida ali também, mas a energia elétrica lá já foi restabelecida, só 4 unidades consumidoras ainda sem fornecimento de energia elétrica. A maior parte desse fornecimento, a gente percebe ali, ó, que não tem nenhuma interrupção programada da Celesc. Então, ou seja, todas essas interrupções ali são por conta do ciclone, por conta do vento que está atingindo aí Santa Catarina. A gente também tem algumas outras informações de outras cidades, viu, Polito? Deixa eu só falar de São José, porque São José acabou abrindo um abrigo emergencial para atender as pessoas em situação de rua. Esse abrigo ele vai ficar aberto até a próxima sexta-feira, das 7 da noite até às 7 horas da manhã. Vai lá no Centro Pop, que fica na rua Camilo Veríssimo da Silva 104, no bairro Roçado. Vai receber essas pessoas em situação de rua, elas vão poder ficar nesse local ali enquanto perdurar essa situação, pelo menos até sexta-feira. Vão receber as refeições ali, o café da manhã, o café da tarde, o jantar. E um detalhe, os animais de estimação dessas pessoas também vão ser acolhidos no Centro Pop. Vão ser 32 vagas abertas de forma emergencial ali em São José. Indo um pouquinho para o sul do estado, Criciúma é a cidade mais afetada nesse momento, na verdade em todo o estado, né? De acordo com a Defesa Civil de lá, pelo menos 30 famílias foram retiradas de casa com auxílio dos socorristas, com auxílio da Defesa Civil, a pontos de alagamentos em pelo menos 6 bairros da cidade. Pelo menos uma estrada cedeu e uma ponte caiu. Alguns carros também acabaram ficando submersos aí na cidade de Criciúma, no sul do estado.
Em Bombinhas, ali, litoral norte também, é uma das cidades mais atingidas no litoral norte, segundo a Defesa Civil, 123 milímetros nas últimas 24 horas. Itajaí e Balneário Camboriú também tiveram queda de árvores. Em Balneário Camboriú, o telhado de um ginásio de esportes de uma creche também caiu, do Centro Municipal de Educação Infantil Dona Lili. Ninguém ficou ferido, segundo as informações passadas pela Prefeitura. Em Penha também a situação está bastante complicada, tanto que Penha decretou situação de emergência. Várias casas destelharam lá, de acordo com o município, e teve queda de placas também, de árvores e alguns estragos em prédios públicos. O abrigo emergencial também foi aberto, não há pessoas ainda desabrigadas ou desalojadas na cidade, mas um abrigo emergencial já foi aberto no ginásio de esportes, na localidade da Coab, que fica anexo à escola Horacina Soares Francisco, para atender possíveis pessoas que ficarem desabrigadas. Em Penha também, informação bastante importante, aulas foram suspensas, alguns postos de saúde não estão funcionando e outros funcionam de forma emergencial. O pronto atendimento da cidade, 24 horas, está funcionando normalmente. Laguna, travessia da balsa paralisada por causa dos fortes ventos. Serviço só vai ser retomado caso as condições meteorológicas melhorem. Jaguaruna também, aulas da rede municipal foram canceladas. Tem aulas suspensas também em Balneário Camboriú, Barra Velha, Araquari, Penha, como eu já falei, Garuva, Joinville, Itajaí, Navegantes e Itapema. O Colégio de Aplicação aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, também suspendeu as aulas no dia de hoje. Situação dos portos. Itapoá, Navegantes e Itajaí ali suspenderam todas as operações por conta das fortes ondas ali. Na região de Itajaí e Navegantes, aí, as ondas atingiram até 6 metros de altura. Em Bituba e São Francisco do Sul operam com restrições. SC 108 em Guaramirim, última informação só, Polito. Queda de barreira no quilômetro 56, viu, entre Guaramirim e Massaranduba. Está sendo feita a limpeza lá do local. Polito.